Bom dia, 9 horas e 35 minutos. A gente começa agora o Boletim de Notícias nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Ao vivo, direto de São Paulo, trazemos os principais destaques dessa manhã. A gente mostra para você como está o tempo na capital paulista hoje. Veja aí o cruzamento da Avenida do Estado com a Rua dos Patriotas. Sol agora de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, dia quente por aqui, mínima de 23 e a máxima chega a 33 graus. E nesta manhã, os líderes dos focolares foram recebidos em audiência pelo Papa Francisco, por ocasião do aniversário de 80 anos de fundação do movimento. Também esteve presente o cardeal Kevin Farrell, prefeito do dicastério para os leigos, a família e a vida. Em seu discurso, o Papa Francisco lembrou o dia em que a fundadora Chiara Lubich consagrou-se a Deus e reforçou que seu sim ao Senhor gerou uma onda de espiritualidade que se espalhou pelo mundo, ensinando que é bonito viver o Evangelho pela unidade harmoniosa. Ainda falando de Chiara, Francisco afirmou: "Você foi, assim, um instrumento ativo de um grande florescimento de obras, iniciativas, projetos e, sobretudo, de renascimentos, de conversões, de vocações, de vidas doadas a Cristo e aos irmãos." O pontífice concluiu pedindo aos membros do movimento fidelidade ao carisma e ao Evangelho. O Mercosul se reúne nesta quinta-feira em meio à crise entre Venezuela e Guiana. O presidente Lula realiza nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, a reunião de número 63 de cúpula de chefes de Estado dos países do Mercosul. O bloco é composto por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Durante o encontro, Lula passará a presidência semestral do grupo ao Paraguai. O encontro ocorre em meio à crise entre Venezuela e Guiana e 3 dias antes da posse de Javier Milei como presidente da Argentina. Os líderes devem discutir o acordo comercial com a União Europeia e devem assinar o acordo comercial com Singapura, o primeiro do bloco, com o país asiático. Também está prevista a promulgação do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. Agora a gente vai para Brasília com as informações do repórter Francisco Coelho, porque o programa de renegociação de dívidas do governo federal será prorrogado e preço da cesta básica sobe em 9 capitais. Bom dia, Francisco. Bom dia, Elane, a todos. Os consumidores interessados em sair do vermelho terão até março do próximo ano para participar do programa Desenrola. O anúncio foi feito pelo Ministério da Fazenda nesta quarta-feira. Ao todo, o Desenrola já atendeu mais de 10 milhões de consumidores, negociando quase 30 bilhões em débitos. Os descontos nas dívidas podem chegar a até 90%. Para participar, basta acessar o site desenrola.gov.br. A prorrogação será autorizada por meio de uma medida provisória a ser enviada ao Congresso ainda neste mês. O preço da cesta básica sofreu uma alta em 9 capitais no mês de novembro. Os valores mais altos foram em São Paulo e Florianópolis. Os dados são do levantamento mensal realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. A alta do preço do arroz e da batata pode ter influenciado o resultado. Das 17 capitais pesquisadas, o aumento percentual foi mais sentido em Brasília, com acréscimo de 3,6%, seguido por Goiânia, com 1,97%. Por outro lado, Natal e Salvador tiveram redução de 2% nos preços da cesta. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Francisco. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem a privatização da Sabesp. Mas o projeto ainda precisa passar por novas votações. Quem traz os detalhes é a repórter Aline Mércio. Aline, bom dia. Bom dia, Elane, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Elane. A votação sobre a privatização da Sabesp aconteceu ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o resultado foi 62 votos a favor e 1 voto contra. No local, houve tumulto e conflitos entre a Polícia Militar e os manifestantes que são contrários à privatização. Mas a vitória na Lesp não significa já a privatização da Sabesp.
é que o projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas e votado na Câmara Municipal de São Paulo, já que a Sabesp tem quase metade de seu faturamento aqui na capital paulista. Vale lembrar que, de acordo com a lei atual, o contrato entre a Sabesp e a cidade de São Paulo se desfaz assim que a empresa for privatizada. Hoje, aqui na capital paulista, também acontece uma audiência pública na Câmara de Vereadores para falar sobre a privatização da Sabesp. Mesmo com a aprovação de ontem na Alesp, se for adiante, o processo aí de privatização deve começar a se concretizar somente no primeiro semestre de 2024. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline, pelas informações. A gente continua acompanhando esse assunto, né? Agora a gente fala sobre o clima. O calor leva temporais para vários estados brasileiros. Confira a previsão do tempo para hoje. A alta pressão atmosférica do Atlântico Sul atua no sudeste do país, aumentando as temperaturas em algumas localidades. Tempo firme hoje no centro-norte e leste de Minas Gerais e em todo o Espírito Santo. Pode chover no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os termômetros marcam mínima de 21 graus em São Paulo e máxima de 37 graus no Rio de Janeiro. No sul, a chuva atinge os 3 estados, principalmente Paraná e Santa Catarina. O calor permanece em boa parte do centro-oeste, com destaque para o Distrito Federal, mas a previsão ainda é de chuva em toda a região. Hoje o dia vai ser de sol e tempo firme em todo o interior do Nordeste. A possibilidade de chuva no Maranhão, Piauí e em parte do Ceará. Os termômetros marcam mínima de 24 graus em Salvador e máxima de 37 em Teresina. O tempo continua abafado no norte. Pancadas de chuva com trovoadas atingem quase toda a região. Tempo firme somente numa pequena área no sudeste do Tocantins. Agora a gente fala sobre o cenário internacional, a piora da crise humanitária em Gaza e a eleição presidencial da Rússia são os principais destaques dos jornais estrangeiros. Crise humanitária piora em Gaza à medida em que a luta entre Israel e Hamas se intensifica. Esta é a manchete da CNN. Os combates estão impedindo a distribuição de alimentos, água e medicamentos aos palestinos. Há aumento de casos de cólera e gastroenterite na região. As Nações Unidas afirmam que cerca de 1.870.000 pessoas, mais de 80% da população de 2.300.000, já fugiram das suas casas. Quase toda a população está concentrada no sul e centro de Gaza. Israel afirma ter avançado sobre as linhas de defesa de Khan Yunis e cercado a casa do líder do Hamas. O Al Jazeera destaca: Rússia deve realizar eleições presidenciais em março de 2024. Espera-se que o atual presidente, Vladimir Putin, concorra novamente após as reformas constitucionais que realizou em 2020 para prolongar o seu mandato. As eleições presidenciais foram marcadas para o dia 17 de março de 2024. Putin está no poder desde 1999 e deve atingir o 5º mandato como presidente. A oposição, que poderia desafiá-lo nas urnas, está presa ou vivendo no exterior. E a maioria dos meios de comunicação independentes foram proibidas. Pela primeira vez, os residentes das regiões da Ucrânia anexadas pela Rússia participarão da votação. E em Madrid, na Espanha, 80 mosteiros se reúnem para realizar a primeira feira monástica do país. O evento começou ontem e vai até o fim de semana. Informações com Luz Torres. A iniciativa é de um grupo de leigos dedicado a ajudar os mosteiros espanhóis a mostrar a riqueza da vida contemplativa. A ideia é promover o encontro dos participantes com os monges e freiras, além de vender produtos tradicionais. O evento traz ao público a arte dos mosteiros, recuperando as raízes da cultura espanhola e a sua gastronomia.
Estarão à venda, entre outros produtos, figuras natalinas, esculturas e ícones. Haverá também concertos surpresas de música sacra. A primeira feira monástica acontece na Praça Maior de Madrid e vai até o próximo domingo. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres para o Boletim de Notícias. Bom, e antes de encerrar, um convite. No próximo dia 11 de dezembro, a Canção Nova, em São Paulo, irá realizar a Santa Missa pelo primeiro ano de falecimento de Monsenhor Jonas Habib. A celebração será presidida pelo eparca maronita do Brasil, Dom Edgar Madi, e terá a presença dos familiares do Monsenhor Jonas e da comunidade Canção Nova. Será às 7h30 da noite na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, que fica à Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. A você, um ótimo dia, uma boa quinta-feira de adoração. A gente se encontra às 7h15 no Canção Nova Notícias. Fique com Deus, até mais.